Meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Evangelho no Lar do Grupo Espírita Garipeiro Jesus. É com muita alegria que aqui estamos para o nosso encontro, o encontro da família com Jesus. Momento de levarmos a harmonia aos nossos lares, aos nossos corações. Não temos ideia, segundo a espiritualidade nos diz, das bênçãos que nos envolvem e nos são concedidas no Evangelho no Lar. Segundo as orientações que temos, a própria doutrina nos diz que o Evangelho feito em uma casa ilumina o quarteirão. Em um apartamento, ilumina todo o edifício. Os espíritos obsessores não conseguem penetrar na casa. É criada uma barreira vibratória. É necessário, logicamente, que as pessoas estejam envolvidas nesse momento, envolvidas, comprometidas com Jesus, para que lutem diariamente para se tornarem pessoas melhores. A gente sabe que a doutrina espírita não tem a finalidade de convencer ninguém a se tornar espírita, mas contribuir para que as pessoas vençam suas más inclinações e se tornem homens e mulheres de bem. E o Evangelho é, sem dúvida, o nosso alimento espiritual. Não vamos esquecer, o recipiente com a água a ser fluidificada durante os nossos estudos pelos nossos guias espirituais. Façamos a nossa leitura preparatória. O livro Vinha de Luz, Espírito Emmanuel, por Chico Xavier. É a mensagem 168. Parecem, mas não são. Mas quem não possui o Espírito do Cristo, esse tal não é dele. Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 9. O governante recorrerá ao testamento divino para conciliar os interesses do povo. O legislador lançará pensamentos do Evangelho nas leis que estabelece. O juiz valer-se-á das sugestões do mestre para iluminar com elas as sentenças que redige. O administrador combinará versículos sagrados para alicerçar pareceres em processos de serviço. O escritor senhoreará sublimes imagens da revelação para acordar o entusiasmo e a esperança em milhares de leitores. O poeta usará passagens do Senhor para colorir os versos de sua inspiração. O pintor reportar-se-á aos quadros apostólicos e realizará primores imperecíveis, ajustando a tela, a tinta e o pincel. O escultor fixará no mármore a lembrança das lições eternas do Divino Mensageiro. O revolucionário repetirá expressões do orientador celeste para justificar reivindicações de todos os feitios. O próprio mendigo se pronunciará em nome do Salvador, rogando esmolas. Ninguém se iluda, porém, com as aparências exteriores. Se o governante, o legislador, o juiz, o administrador, o escritor, o poeta, o pintor, o escultor, o revolucionário mendigo, não revelam na individualidade traços marcantes e vivos do mestre, demonstrando possuir-lhe o espírito, em verdade, ainda não são dele. Parecem, mas não são. Ou seja, os atos exteriores nem sempre revelam o que realmente nós somos. Aqui ele ilustrou com
com vários itens, né? Mostrando que muitas vezes as pessoas recorrem a Jesus, recorrem aos seus ensinamentos para justificar algum tipo de obra sua, algum tipo de ação. Mas isso não quer dizer que eles sejam verdadeiramente do Cristo, porque isso se revela pelos sentimentos, pelas obras edificantes que são realizadas. E esse ensinamento serve para todos nós, né? Muitas vezes nós recorremos à espiritualidade, fazemos citações, enfim, mas o nosso ser, o nosso íntimo não é coerente, porque não existe da nossa parte uma decisão, uma convicção com relação aos nossos sentimentos. Então, meus amigos, vamos agora elevar nossos pensamentos ao alto para fazermos a nossa prece inicial. Senhor Jesus, Mestre amado e amigo, abençoa-nos e nos protege, Senhor. Principalmente nesse momento em que nos preparamos para o estudo do vosso Evangelho. Que as reflexões aqui realizadas possam tocar os nossos corações em função da nossa transformação moral. E assim, Divino Mestre, amparados, protegidos e com a vossa permissão, damos início às reflexões ao estudo de hoje. Fica conosco Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, nós estamos no estudo do 21º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo tema é haverá falsos cristos e falsos profetas. E é um capítulo que Kardec preparou a partir daquela passagem evangélica em que Jesus afirma que se conhece a árvore pelo fruto, que não se pode esperar tirar, por exemplo, uvas do espinheiro. E isso ele faz uma comparação, como já vimos, entre a árvore e a criatura humana, querendo exatamente nos ensinar que a criatura humana se conhece pelas suas obras. Os frutos nossos são o pensamento, o sentimento, as palavras e as obras. E diz isso advertindo que ao longo do tempo irão aparecer falsos cristos e falsos profetas. Daí termos cuidado de observarmos as suas obras, ou seja, os seus frutos, se são do bem, se estão coerentes com os ensinamentos da vida maior. E hoje Kardec coloca instruções dos Espíritos. E começa com a instrução do Espírito Luís, que nos apresenta instruções sobre os falsos profetas, né? Nós já vimos nas outras oportunidades a existência de falsos profetas, né? Profetas que se dizem intermediários, né, do alto, que se colocam como capazes de fazer revelações, fazer instruções, mas que na verdade eles não são autênticos, eles não são verdadeiros. E o Espírito Luís, ele exatamente ressalta, ele reforça as palavras de Jesus, quando ele diz que devemos observar as obras daqueles que revestidos do poder divino, ou dizendo, né, se reveste do poder divino,
se essas pessoas estão realmente, se apresentam, se estão acompanhadas de todas as marcas de semelhante missão. Eles se dizem com essa missão de instruir a humanidade pelo fato de serem profetas. Mas eles estão acompanhados das marcas que realmente representam essa missão divina, ou seja, se possui o mais alto grau de virtudes eternas e virtudes cristãs, né? Como a caridade, o amor, a indulgência, a bondade, a benevolência, o perdão e tantas outras que são virtudes que conciliam os corações. Assim, diz o Espírito Luiz, devemos desconfiar daqueles que usam palavras falsas, hipócritas, que oram, mas as suas palavras são totalmente contrárias, divergentes dos seus atos. Então Jesus nos chamou a atenção para que tivéssemos esse cuidado com os falsos profetas, os falsos intermediários, os falsos médios, existente em todas as épocas, existente em todos os períodos da humanidade. Sempre se encontrou os falsos intermediários. Em todo lugar, por onde a gente passa, nós encontramos placas, né? Cartazes, anúncios, panfletos anunciando exatamente que pessoas com esses poderes mágicos, são poderes de aproximar, prometendo aproximar as pessoas, aproximar casais, separar casais, conseguir êxito em algum concurso, resolver questões financeiras, questões amorosas. Então prometem, são as propagandas que a gente encontra, né? Às vezes no meio do comércio, a gente encontra um ou outro com aquele papelzinho divulgando a existência dessas pessoas que se dizem resolver as questões humanas. E Raul Teixeira, ele, em uma palestra dele, ele diz, interessante observar que essas pessoas prometem resolver as questões, se dizem capazes de resolver, mas a gente percebe que elas não conseguem resolver nem as questões dela, nem os seus problemas, as suas dificuldades. Ou seja, são os mentirosos, né? São os mistificadores que cobram, né? Cobram muito por isso, às vezes pedem uma quantia significativa, né? Para fazer algum tipo de trabalho, para fazer oferendas. É assim, bem diversificado esse campo de atuação. E a gente, através dos tempos, os nossos antepassados, né, os nossos familiares mais antigos, sempre, vez ou outra, estão a revelar essas situações que passaram ou que alguém conhecido passou. E são pessoas que fazem mau uso da sua capacidade psíquica de registrar a presença dos espíritos, de registrar o mundo espiritual, né? Fazem mau uso. E essas pessoas, ao longo do tempo, elas vão se fragilizando moralmente, vão ficando assim desmoralizadas, abrindo espaço, inclusive, para as perturbações espirituais, né? Certa vez, uma pessoa que atuava, né, em um campo, em uma situação
Era um macumbeiro, vamos ser, eu estou procurando aqui uma palavra, mas era um macumbeiro. Então ele recebia as pessoas, pedia uma certa quantia de dinheiro para material, essa coisa toda, e prometia realmente o que a pessoa queria. E ao longo do tempo, logicamente, a sua fama foi ficando ruim, ele foi ficando desmoralizado, e ele era portador de uma influência espiritual, logicamente, muito negativa, que a pessoa viver à disposição para fazer o mal, como se tivesse essa capacidade de interferir nas leis divinas e em companhias espirituais realmente de baixo padrão vibratório. E ele desencarna numa perturbação terrível, e certa vez ele chegou numa reunião fechada de desobsessão, e ele estava em desespero, né, porque fazia algum tempo que já tinha desencarnado e não conseguia sair do corpo. Os espíritos obsessores e que queriam se vingar dele, os inimigos dele, não o deixavam sair. E ele sentia a própria decomposição, a atuação dos germes. E isso, como pode? Como explicar isso? E os espíritos orientadores do grupo de desobsessão disse que era uma questão de resgate pelo mal que ele havia feito, pelo desespero que ele havia levado as pessoas, né? Pelo mal que ele desejou. E ele precisava já começar ali o seu resgate. E de certa forma era uma bênção, porque se ele saísse, fosse desligado, o desequilíbrio seria grande e ele iria cair no domínio, nas mãos de espírito das trevas. Então você vejamos, meus irmãos, que as pessoas se iludem e as pessoas brincam com a espiritualidade. Uma pessoa que ele tinha uma capacidade psíquica e não colocou para o bem porque ele quis o quê? Ganhar dinheiro. E assim se conectou com as esferas trevosas, né? Espíritos que vibravam como ele, que se sentiam bem com o que ele fazia. Ele não tinha o conhecimento por certo, não tinha noção do que poderia acontecer a ele. Talvez ele não tivesse estudado o suficiente. Ou deu prioridade às necessidades da vida material. Não, são os falsos profetas. E como a espiritualidade diz, eles vão se fragilizando e caindo nas teias dos obsessores. Então, nós encontramos, segundo a orientação do Espírito, nós vamos encontrar esse tipo de profetismo, né, dos falsos profetas, por toda parte, né? São pessoas que se colocam à disposição do misticismo, da falsidade, né? Aproveitando o desconhecimento, a ignorância daqueles que estão aflitos, que estão em desespero. Voltando a Raul Teixeira, ele colocou nessa palestra que nós fizemos referência, que nós encontramos falsos profetas por toda parte. Aí ele diz: o falso profetismo durante as campanhas políticas. Quantos são os candidatos e candidatas que se aproximam do povo, dos pobres, principalmente com aquele sorriso congelado? Botam criancinhas sujas nos braços, beijam idosos e prometem o que são incapazes de realizar. E depois das eleições desaparecem e não retornam àqueles ambientes, àqueles lugares.
E ele vai mais além disso. Encontramos na área educacional instituições que fazem propaganda do valor dos seus cursos, com a promessa de oferecer qualidade do conteúdo, mas é uma inverdade. Quase sempre são estabelecimentos de má qualidade profissional, estabelecimentos exploradores, e certamente os alunos que saíram dali estarão em desvantagens diante daqueles que fizeram o pós-curso. Veja bem como Raul amplia, né, a visão dos falsos profetas. E diz, na saúde, por exemplo, há profetas que prometem tratamentos sem comprovação científica, prometem curas mirabolantes, em cujas mãos as pessoas simplórias e incrédulas depositam seu suado dinheiro. Hoje, no tempo da internet, a gente vê propaganda, venda de medicamentos que vão desde chás até tratamentos para limpar o corpo, para limpar o fígado, para isso, para aquilo, a venda, né, de suplementos, prometendo curas, e na verdade não são alcançadas. O profissional, por exemplo, da área de saúde, ele é um falso profeta quando ele promete um tipo de tratamento caro, e esse tratamento simplesmente é inócuo. Então, Raul coloca no rol dos falsos profetas comprovação de tratamentos de medicações sem comprovação científica, como está comum nos dias de hoje. Isso são, sem falar nos falsos profetas, ele lembra inclusive isso, em número expressivo nas religiões. Cada pessoa, ela promete, ela deseja garantir para as outras que tem direto acesso com Deus, que falam diretamente com Deus, que sabe do que Deus quer e do que Deus não quer. As religiões hoje, uma proliferação muito grande, né, de segmentos religiosos, que tem esse aspecto, que tem exatamente essa orientação, por falta, lógico, de estudo, né? De estudo, de maiores esclarecimentos. Lembro de uma senhora, ela era lavadeira, e ela tinha um filho epilético, e ela foi para uma casa religiosa. E nessa casa religiosa disseram que era uma perturbação, que era o demônio que estava rodeando ele e o tornava naquela condição, naquelas crises convulsivas. E disse que não precisava mais ele tomar aquela medicação, que ele estava sendo curado já. Aí ela passou a frequentar, ficou muito empolgada, e certo dia, quando ela chegou em casa, ele estava morto, porque ela acendeu o fogão para esquentar a comida, e nisso teve uma crise e caiu em cima da chama. E aí queimou-se, de cair direto na chama, né, do fogão, e em consequência disso, em consequência também de não ter ninguém para socorrê-lo na crise, ele sufocou e morreu. Quer dizer, falso profeta, né? Em todos os segmentos, né, a gente vai encontrar pessoas prometendo que não são capazes de realizar. Pessoas assim, mentirosas, pessoas hipócritas mesmo. Mas as criaturas que não têm informação, que não têm intimidade com as lições de Jesus, são exatamente aquelas que preferem o mais fácil, preferem ouvir
a quem esteja mais próximo. O religioso, principalmente o religioso, aquele desaforado, mistificador, falso profeta. Raul Teixeira, são exatamente os falsos profetas de todos os tempos. E a massa, como sempre existiu, incauta, ignorante, crédula, emocionalmente imatura, essa massa, ou seja, essas pessoas mergulham nessa situação, nesse profetismo. A responsabilidade é muito grande, meus irmãos, de todo aquele que vai ampliando seus conhecimentos, que vai tendo a capacidade de orientar, de instruir, de fazer de acordo com os ensinamentos cristãos. Não manipular a fé alheia, mas esclarecer, amparar, consolar, orientar. Os falsos profetas, eles sempre existiram e continuam existindo. E como diz Jesus, né? Não se colhe uvas de espinheiro. Ou seja, nós não podemos esperar dessas pessoas que essas pessoas tenham condição moral para ter uma missão divina. Só através das suas obras, das suas ações, que nós vamos identificar a veracidade da sua missão, a veracidade daquilo que ele está a dizer, a fazer. Então fica a orientação, fica exatamente para nós refletirmos, porque às vezes a gente quer o caminho mais fácil, a gente quer que alguém nos diga o que devemos fazer, que tire da nossa vida essa ou aquela aflição. E não é bem assim, porque nós somos regidos pelas leis divinas. E uma das leis divinas é a lei de causa e efeito, que nós recebemos exatamente pelo que merecemos. Bem, meus amigos, feita a reflexão de hoje, vamos fazer as nossas vibrações. Deus Pai Criador, aqui estamos, Senhor, com nossos corações em prece e rogamos a vós em prol da paz, do entendimento entre os povos, entre as nações. Rogamos pela justiça social, para que ela se faça presente através da decisão dos governantes. Pelo fortalecimento da doutrina espírita, com base no Evangelho do Cristo e na codificação. Pedimos por todas as famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares harmonizando os corações. Pelo entendimento, pela conciliação com os irmãos que não sintonizam conosco, por nossos inimigos desencarnados, que ainda vibram ódio, desejo de vingança. Que eles compreendam que estão prejudicando a eles próprios e aos quais pedimos perdão. Façamos agora breve silêncio para que cada um apresente as suas rogativas. Nosso Pai que estás em toda parte, glorificado e santificado seja o vosso nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria, seja feita a vossa vontade, acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais.
Pão nosso do corpo e do Espírito, dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós devemos aprender a perdoar os nossos defensores, não nos deixando cair nas tentações das nossas próprias inferioridades, livrando da maldade que ainda reside em nós mesmos, para que reine a paz, o entendimento, o amor da caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Meus amigos, meus irmãos, encerramos assim mais um Evangelho no Lar, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia. Até breve.